Olá, seja bem-vindo. Nessa entrevista, vamos abordar a atuação da área de recursos humanos de forma aplicada à experiência da organização da Festa Universitária TTT, evento de grande porte realizado por estudantes. Para isso, conversamos com Luca Moré, estudante universitário e responsável por uma das áreas da edição da TTT de 2025. Luca, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Luca, primeiramente, gostaria que você comentasse um pouco sobre como foi o processo de seleção de cada equipe para cada área da TTT. Houve algum critério na escolha dessas pessoas? Bom, sim, na formação da equipe a gente considera critérios técnicos e comportamentais. A gente sempre procura pessoas que demonstram um comprometimento e afinidade com o que a área tem como objetivo. A gente também tenta sempre equilibrar perfis mais experientes e mais novos, que aí sempre tem uma troca de conhecimento ali e agrega para todo mundo. Ótimo, ótimo, muito legal. E a respeito de distribuição de tarefas, como essa divisão é realizada? Vocês separam por experiência, assim como você falou, ou é uma divisão mais arbitrária? Bom, geralmente a gente até tem um planejamento prévio, mas ele sempre é ajustado de acordo com as novas pessoas que entram, com os interesses de cada membro, com o que cada um quer para essa edição. Óbvio que experiência, esse tipo de coisa também conta, mas sempre tem a opção de você experimentar alguma outra área e se desenvolver em outro meio. Eu acho que um pouco disso é pelo fato de ser uma organização rotativa, né? Porque querendo ou não, quem faz parte não faz parte por muito tempo, é só durante sua passagem na faculdade. Com certeza, isso influencia muito também, porque são períodos curtos e as pessoas sempre têm que tentar deixar alguma bagagem para os que vão vir depois. Bom, a motivação costuma ser um desafio em projetos de longa duração, assim como uma festa. Como que vocês fazem para lidar com o engajamento das equipes no decorrer do tempo? Geralmente a gente passa por esse período mesmo, quando começa a ficar com muita coisa para fazer, as pessoas acabam ficando um pouco desanimadas e frustradas, que começa a gerar muito, começa a demandar muito tempo, muito planejamento, mas a gente sempre busca mostrar e fazer a pessoa pensar no resultado final, com algumas edições antigas, a gente sempre conta experiências, a gente mostra algumas coisas de outras edições para a pessoa imaginar como é legal fazer parte, e a gente tenta passar o nosso propósito para a pessoa, fazendo com que ela queira fazer parte dessa organização. Bom, muito legal, né? Até porque o juízo de valor é dado por apenas apego, né? À república que você faz parte. E agora um pouco mais a fundo sobre estresse. Situações de conflito são comuns, né? E aí, como você poderia exemplificar uma situação dessas? Na organização, às vezes acontecem algumas divergências de opiniões, né? Que a gente sempre busca resolver em diálogo nos momentos que a gente está junto, tanto nas reuniões entre áreas, quanto nas reuniões gerais, que está todo mundo lá. A gente sempre preza para que a equipe sempre esteja muito bem alinhada e muito bem na mesma sintonia, né? Todo mundo. Isso faz com que a organização flua de uma maneira melhor. Então, acredito que a gente sempre foi bom em resolver conflito e a gente sempre fez isso dialogando entre os membros mesmo. Show de bola. E agora parando para pensar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Quais são as habilidades que você acha que você desenvolveu mais fazendo parte da TTT? Bom, acredito que eu aprendi muito sobre liderança, muito por exemplo de veteranos que eu pude observar durante o período que estavam na organização também. Aprendi muito escutativa, foi muito bom para poder colher o máximo da minha experiência e me desenvolver na organização. É muito legal também que você aprende a lidar com pessoas diferentes, com diferentes opiniões. Você aprende a embasar um pouco as suas opiniões em alguns fatos, porque você não pode só opinar, você tem que provar o seu ponto, esse tipo de coisa. Isso é só num geral, né? Se você se aprofunda em algumas áreas, como é o meu caso, que eu estou há mais tempo na mesma área, você acaba aprendendo várias coisas específicas aí, tanto no meu caso, documentação legal, que eu não fazia ideia que isso existia, que precisava se preocupar com isso, alguns cálculos de estrutura, esse tipo de coisa é muito interessante também. E você só aprende fazendo e vivendo, então é muito bom.
Também acho que um ponto legal de fazer parte de uma organização assim no período da faculdade é que é um período de teste, né? Não tem nada muito sério, assim como num trabalho formal. Então é um lugar que tem, como se diz, uma margem para erro. O que você acha? Com certeza, ali é onde você está tentando aprender, né? Muitas vezes alguém coloca uma tarefa que você nunca fez para você fazer e é normal você não saber ou tentar e fazer errado, mas são alguns erros que não tem um reflexo muito grande no projeto final. Então você usa ele como aprendizado e aí você pede ajuda para pessoas que já passaram por aquilo, já que a organização está sempre trocando de membros. Você sempre tem alguém para perguntar, alguém sempre passou por isso. Então, isso ajuda bastante também. Perfeito. E agora, para arrematar, se você pudesse destacar uma lição principal que essa experiência te trouxe sobre gestão de pessoas, qual seria? Bom, acho que a principal lição foi entender que cada integrante tem um ritmo e uma motivação diferente. E o papel da liderança é facilitar o ambiente para que todos consigam contribuir com o melhor de si. É isso então, Luca. Agradeço muito pela sua participação e por compartilhar um pouco da sua vivência com a gente. Com certeza ela contribui para a gente entender um pouco mais sobre gestão de pessoas e como está presente em diferentes contextos. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.